Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos apresentando sobre software de gestão e monitoramento de produção. Hoje nosso grupo é composto por Maria Clara Santana Abdo, Matheus Henrique Gazotti e eu, Maria Clara Costa. Esse tema é muito pertinente porque hoje tem uma alta demanda no mercado de programas que trabalham com gestão, né, e monitorem aí a produção na propriedade. Então, esse é um tema bastante pertinente porque o uso da alta tecnologia no agronegócio tem sido uma estratégia muito promissora, né, para melhorar a eficiência, reduzir custos e maximizar a produtividade. Porque através de um bom software, por exemplo, na suinocultura, os gestores conseguem automatizar processos e manejos essenciais, por exemplo, né? Então, assim, além de monitorar de maneira mais eficaz e ágil um grande número de lotes, né, ele consegue melhorar a eficiência, reduzir custos e maximizar a produtividade. E para a agroindústria e integradores, os softwares são grandes aliados na hora de viabilizar a integração do campo até o produto, ali até o beneficiamento do produto. Então, assim, essa conexão ela vai ajudar a reduzir falhas, facilitar a identificação de lotes com desvios e permitir soluções com mais precisão em um tempo hábil. Então, assim, para evitar possíveis prejuízos. Então, um software, um programa, ele é um facilitador de processos. Ele é um facilitador onde você consiga colocar todos os dados e ele permite soluções, né? Ou seja, ele te mostra já vamos supor, alguns desvios, certo? Ou seja, ele já te facilita a identificação desses possíveis desvios e facilita a permissão e a rápida solução. Então, assim, e um ponto importante a se mencionar é que na hora que você for escolher o melhor software, por exemplo, o melhor programa que você quer utilizar aí para a sua suinocultura, é essencial que você analise o que esse software, esse programa pode me fornecer, qual a aplicabilidade que esse programa pode me fornecer. Tudo nele, ele consegue atender a demanda que eu tenho de informações a ser colocadas. Então, assim, tudo deve ser analisado, porque assim você consiga impactar positivamente, não negativamente, o seu negócio. Então, assim, quando for escolher o software a ser utilizado, é imprescindível analisar tudo a funcionalidade dele, a aplicabilidade dele, e se vai atender à demanda que você tem dentro da propriedade. Né? Então, assim, utilização de programas, softwares, eles são uma forma positiva de se ter todos os dados da propriedade catalogados em um só sistema. Então, assim, ele facilita ter um acesso rápido, permite os suinocultores gerenciar, rastrear e analisar seus dados de forma mais detalhada, né, da produção a partir de operações diárias em tempo reais. Então, assim, por quê? O software, você está lá na granja, você está em tal lote, então você consegue já saber o que está acontecendo naquele lote. Qual lote que é, quantos animais tem, qual o peso desses animais, qual fase tá esses animais. Então, assim, ele permite toda essa facilidade de se gerenciar, de se monitorar. Então, assim, ele é um facilitador. Então, isso pode também ajudar aumentando a eficiência, a vitalidade animal e a sustentabilidade. Né? Então, no mercado hoje, existe diversos softwares que atendem a essa demanda de gestão e monitoramento da propriedade, né? Preparando não, é porque ele é preparado para armazenar, calcular e emitir relatórios de controle, né? Então, assim, o software, ele visa decisões mais rápidas e seguras para melhorar a eficiência ou técnica da sua atividade que você tem ali dentro daquela granja. Então, assim, o software ele é um facilitador, né, de você tomar decisões, de você ter ali já os relatórios de controles ali naquele momento, de você emitir relatórios para facilitar as decisões, as soluções que têm que ser tomadas, para que melhore ali os índices zootécnicos, né, a eficiência zootécnica da atividade que está sendo ali feita na granja. E dentro disso, dentro dos programas, nós temos as aplicações, e essas aplicações são muito importantes, porque eles podem, por exemplo, visualizações das informações em tempo real. Essas informações em tempo real é muito interessante, porque, igual eu mencionei anteriormente, você pode estar lá na granja, você vai em tal lote, você consegue visualizar essas informações ali naquele momento. Ou, por exemplo, uma matriz.
vou visualizar as informações dessa matriz ali naquele tempo, vou adicionar informações sobre essa matriz. Então, assim, tem programas que te permitem fazer isso, por exemplo, sem internet, sem um Wi-Fi. Alguns necessitam, outros já não. Já tem alguns aplicativos aí que você coloca no celular que facilita esse processo. Então, assim, a visualização das informações em tempo real é uma aplicação do programa de softwares que facilita aí no processo. Outra, antecipação das ações no campo. Muito importante também, que ele já demonstra, né, em relatórios ali que você pode pedir, já demonstra antecipação, por exemplo, do programação de abate. Ou seja, qual a programação desse lote? Esse lote vai quando para o abate? Então, seria antecipação no campo. Outro ponto é relatórios semanais para os gestores da suinocultura. Então, o software, né, o programa, você pode gerar, emitir relatórios semanais. Desde que você alimente esse aplicativo, esse software, ele pode te fornecer relatórios aí para facilitar o processo. Outro ponto é o pedido de ração feito pelo produtor no próprio aplicativo. Olha que interessante. Tem alguns software programas, igual eu pesquisei, para trazer as informações para vocês, que tem alguns que eles já fazem isso, esse pedido de ração feito pelo produtor no próprio aplicativo. Outro ponto, visão de todas as propriedades pelo gestor. Muitas vezes não é só apenas uma propriedade, é 2, 3 propriedades. Então, assim, em apenas um aplicativo você tem todos os dados catalogados que você pode acessar esses dados de forma rápida e precisa. Notificações sobre a produção para a indústria, um ponto importante. Previsão de dados relacionados ao desempenho de cada um dos lotes registrados. Então, assim, você consegue ter aí em relatórios, por exemplo, o desempenho de cada um dos lotes registrados. Você consegue acompanhar, né, através de gráficos que eles podem emitir, né, os softwares dos programas, eles podem emitir para você, facilitando esse processo. Outro ponto é programação de abate. Programação de abate de tal lote, porque ele já mostra quando esse animal entrou ali no processo ali já final, quanto tempo ele vai ficar, quando que vai ser o abate. Então, assim, já tem uma programação, uma antecipação das ações no campo. Então, assim, é muito importante. Controle sanitário de mortalidade também, outro ponto extremamente importante dentro da suinocultura, desde o início, do nascimento até o abate. Então, tem todo o controle sanitário de mortalidade, arraçoamento, controle do manejo alimentar através do cadastro da dieta e do lote. Então, assim, tem todo um controle do manejo alimentar, no sentido de, tipo assim, esse lote aqui tá faltando alimento, tá sobrando demais, como que eu posso trabalhar com a dieta, um controle, o que tem que ser fornecido. Então, assim, tem um controle todo do manejo da ação alimentar, da dieta de tal lote. Então, assim, demonstrando toda essa aplicação, tudo que a introdução, tudo que o software te permite, é muito importante porque isso facilita o processo do gestor, isso facilita o processo na fazenda, da tomada de decisões que tem que ser feito. E todas essas aplicações, eu busquei informações, tem software que apresenta tudo isso. Então, assim, é um facilitador, uma vantagem utilizar programas que facilitem esse acesso, ter toda essa visão, ter todas as informações catalogadas em um só sistema. Então, é muito importante aí hoje, né, como a demanda é grande e hoje também se vê a necessidade de se utilizar aí programas que facilitem o processo dentro de uma propriedade, dentro de uma granja. Bom, olá, eu me chamo Matheus Gasotto e eu vou dar sequência ao nosso trabalho sobre software de gestão e monitoramento na suinocultura. Eu fiquei com a parte de vantagens e desvantagens. Então, começando pelas vantagens. Bom, uso de software, a gente tem uma diminuição de custo com mão de obra. A Embrapa ela tem um estudo que mostra que o uso de software ele reduz de cerca de 6 a 18% no custo de mão de obra, certo? Permitindo que os funcionários foquem em tarefas estratégicas, ao invés de ficarem fazendo trabalhos repetitivos. Além disso, à medida que a dimensão da propriedade ou indústria cresce, se torna necessário a contratação de mão de obra especializada, o que reduz os custos e diminui a margem de lucro, tanto do produtor como da indústria. E o uso de software ele reduz essa dependência, otimizando o gerenciamento da granja com menos funcionário. Também tem uma redução de desperdício de alimento, através de uma estimativa de ração correta no silo,
e dados disponibilizados sobre o consumo de ração na plataforma, os produtores zootecnistas conseguem monitorar o consumo de maneira correta. Dessa forma, fica mais fácil identificar desvios e otimizar os pedidos com a fábrica, evitando situações como desperdício de ração desnecessários, o que gera aumento do custo, pedido de ração feito fora do momento ideal e atrasos que prejudicam a nutrição dos animais. E também a gente tem a melhoria no controle sanitário e uso de medicamentos, porque o monitoramento automatizado ele permite o registro detalhado de tratamentos veterinários, rastreando quais animais receberam a medicação, evitando superdosagens e garantindo que haverá o cumprimento do período de carência de abate desses animais que receberam essa medicação. Então a gente tem um controle muito melhor sanitário. Outras vantagens também são a redução na taxa de mortalidade. Por quê? Porque o uso de software auxilia no controle alimentar e sanitário, permitindo melhor detecção de precoce de doenças, melhor gerenciamento ambiental e do bem-estar animal. Também ocorre redução de perdas devido a falhas na nutrição e no manejo. E acho que a principal vantagem no uso de software é a tomada de decisão mais rápida e assertiva, porque com acesso a relatórios e indicadores em tempo real que o software proporciona, o produtor ele consegue antecipar problemas, ajustar o manejo e otimizar a produção de forma mais eficiente, certo? Garantindo uma redução de custos e aumentando a sua margem de lucro. Agora falando das principais desvantagens do uso de software, a primeira dela é a dependência de internet. Muitos softwares exigem conexão constante com a internet para a sincronização dos dados. Alguns funcionam no modo offline, mas os dados só funcionarão quando tiver conexão com a internet, certo? Então hoje isso ainda é um problema, apesar de a gente estar caminhando para uma solução, porque hoje em dia tem a Starlink, que literalmente você consegue ter internet em qualquer lugar do mundo, no meio do mato, certo? Mas tem a questão de ser um custo a mais, um custo mais elevado. Porém, tem solução essa desvantagem. E outra desvantagem é a curva de aprendizado e adaptação. Como que é isso? Para que o software traga bons resultados, é necessário que toda a equipe esteja treinada para usá-lo corretamente. A resistência à adoção de novas tecnologias pode ser um desafio inicial da equipe, mas a gente tem que entender que quando a gente coloca um software de sistema de monitoração, a gente precisa investir em treinamento desse software, certo? Porque pior do que você não ter um controle de monitoramento é você ter um controle de monitoramento errado, certo? Então esse software ele precisa ter pessoas capacitadas para que coloquem dados corretos no seu sistema para que ele te traga as respostas corretas também e necessárias. Se você alimentar errado, ele vai te trazer respostas erradas, o que vai gerar muito prejuízo e muito problema para sua granja, para sua produção e para sua indústria. Então, pessoal, vamos falar um pouco agora, né, sobre o custo de implementação e o retorno também, né, que investir nesses programas de software de gestão, de monitoramento de produção ocasiona, né? Tanto o custo de implementação e tanto o retorno vai depender de diversos fatores. Né? No custo de implementação vai depender da complexidade da solução, do tamanho da operação e dos recursos que a granja já possui. Nós fizemos um cenário aqui com 1.000 animais na granja para a gente ter uma ideia, né, do quanto que vai custar para investir e também o quanto isso vai nos retornar, né? Bom, todo programa de software a gente tem que tirar um licenciamento, né? E aí esse licenciamento vai depender do produtor, né? Daquilo que ele vai querer, mas pode ser mensal, pode ser anual, como se fosse um plano, como se fosse um pacote de algum aplicativo, né? Que nós escolhemos. Aqui é a mesma coisa. Então, eu peguei um que é mensal, e o custo inicial dele varia entre 2.000 a 5.000 reais, né? Ali eu tirei a média ali de 2.000 a 5.000 reais, né? Que dá 3.500. E aí, dividindo, né, por animal, né? Pela quantidade que nós colocamos na granja, né? Nesse cenário, daria 3,50 por animal, então, que o produtor estaria, né, investindo para ter esse programa dentro da sua propriedade, né? Para começar a utilizá-lo ali. E aí, no caso, esse licenciamento é mensal, né? Colocando nesse programa, né? Nesse pacote.
Bom, colocando aqui nessa granja, né, que a gente montou nesse cenário, necessite, né, que os funcionários eles tenham treinamento para ser capacitados para usar a ferramenta, né, para usar o software de gestão e o monitoramento de produção ali. Então, a gente tem um custo também para treinar, tem um custo também para investir na capacitação desses funcionários. Varia ali, né, entre R$ 1.000 a R$ 10.000. Vai depender da quantidade de funcionários que vão fazer o treinamento, vai depender de tão profundo que vai ser esse treinamento, né? Diversos fatores. Mas tirando uma média ali e colocando uma quantidade de 100 funcionários, como se os 100 fossem fazer esse treinamento, estaria ali numa média de R$ 55 por funcionário, que essa granja teria que investir para ter uma equipe ali bem treinada para utilizar o software. Bom, se o software também precisasse integrar com outras tecnologias, como o sistema de controle de alimentação, sensores de ambiente ou de peso, o custo também pode variar entre R$ 5.000 a R$ 50.000, né? Fazendo o cálculo ali, né, daria R$ 27,50 por animal. Para que não ocorra um problema na granja, né, prejudique a renda, né, a produção, é necessário que tenha um suporte técnico, né, uma pessoa responsável para que se ocorra, né, algum problema com o software, né, que interfira no resultado da produção, né, dessa granja, ter ali um técnico que entenda do assunto para resolver, seja de configuração, seja de instalação. E lógico, esse custo pode variar, né, também de R$ 1.000 a R$ 10.000, vai depender da necessidade de reparo, né, que vai necessitar nesse software, mas fazendo a média, né, seria R$ 27,50 por animal. E no caso, esse suporte técnico também, ele é anual, ele não é mensal, né? Pode vir junto, né, com o licenciamento, né, que o produtor escolher, ou ele pode pagar à parte, né, separado. Em questão da atualização do software, pode estar juntamente com o suporte técnico, né? O técnico ele pode fazer essa atualização ou pode ser separado, até porque os softwares eles sofrem, né, atualizações ali constantes, né? Não sei exatamente há quanto tempo, mas eles sofrem como qualquer outro aplicativo, né? Como os celulares nossos também sofrem atualizações. O software também ele tem essa atualização. E aí, dependendo, né, de como for a atualização, o custo pode ser até R$ 3.000, dando ali em média R$ 3 por animal. Bom, o custo total, então, para a implementação desse software de gestão e monitoramento de produção que esse produtor vai ter que investir, né? De tudo que foi dito aqui, fica em torno de R$ 67.000 e o custo por animal é R$ 67. Lembrando que esses softwares, né, eles são ferramentas que são necessárias para a granja, para ter controle, para ter monitoramento, e tudo isso vai implicar na eficiência dessa granja, na produção, na rentabilidade. E é isso que a gente vai ver agora nos próximos slides, né? Sobre o retorno que, ao implementar esses softwares, eles vão trazer para a granja. Bom, com a implementação desse software, então, o retorno que se espera dentro da granja é aumento da produtividade, redução de custos, melhoria na saúde e bem-estar dos animais, a redução de custos operacionais, né, por exemplo, com automatização de processos e monitoramento em tempo real, que esse software eles permitem que tenha, vai ter uma gestão mais eficiente de recursos, o que vai resultar na redução de desperdícios, como ração mal administrada, controle errado de temperatura e de umidade, gerando ali, então, uma redução de 12.500 de custo, né, que teria caso fosse feito de forma errada, fosse feito, por exemplo, da ração mesmo, né, não fizesse a administração correta dessa ração. Bom, também terá um retorno positivo no aumento da produtividade, né? A melhoria no controle da alimentação e na saúde pode resultar em maior ganho de peso e menor taxa de mortalidade também. Esses aplicativos, eles permitem uma melhor formulação de ração, né? Uma formulação mais eficiente, que tem a nutrição ideal para o desenvolvimento do suíno, a identificação precoce de doenças, prevenção de mortes prematuras, né? Tudo para diminuir o risco de ter uma produtividade baixa. E, para você ter uma ideia, com a implementação desse software, pode ter um aumento de 10 a 20% na produção
que ali no cenário ali de 1.000 animais ali pode ter um aumento de 30 mil reais, né? Falando em reais, né? Falando em dinheiro. Bom, então, como foi dito ali anteriormente, a implementação desse software de gestão na granja vai ter melhoria na saúde animal e os números estão aqui para provar. Um cenário sem o software, né, sem implementação, tem uma taxa de mortalidade de 7%, colocando isso, né, para 1.000 animais ali, que é o que a gente está utilizando até agora, são 70 animais mortos. Em um cenário com software, né, com a implementação, há uma redução dessa taxa de mortalidade, pode cair a 2 a 5%. Eu fiz ali com 5%, e são 50 animais mortos, né? 20 animais a menos se eu não tivesse a utilização desse software dentro da minha granja. E 20 animais a menos tem impacto, sim, nessa granja, na produção, na rentabilidade. Colocando ali que esses 20 animais fossem vendidos a R$200, seria um ganho de 4 mil reais, né? Que teria entrado, né, nessa granja, né? Um retorno para essa granja. Bom, aqui é o cálculo de retorno do investimento, então, que é o ROI. O ROI é uma métrica utilizada para medir a eficácia de um investimento. Então, a gente pegou o benefício dividido pelo investimento total vezes 100, que no caso aqui é o retorno, né, que fez a somatória de 46.500, com o investimento total, que foi de 67 mil, vezes 100, que deu um ROI, né, de 69,40%, que é algo muito positivo. O que está nos mostrando aqui é que a cada R$1 investido, né, na implementação desse software, esse monitoramento de produção, cada R$1 investido, a gente tem um retorno de 1,69 centavos. Ou seja, a gente está ganhando 69 centavos a cada R$1 que a gente investe nesse software de gestão, nesse monitoramento de produção para a granja, né? Então, o que vale, né, pensar, né, que realmente é bom, é necessário a gente ter um software de gestão dentro da granja, dentro das propriedades em gerais, para ter todo o monitoramento, controle, para aumentar a eficiência, para aumentar a produtividade, para aumentar a rentabilidade, para realmente gerar lucro. Bom, aqui tá as referências que nós utilizamos para fazer esse trabalho. Muito obrigada pela atenção de vocês, nós do grupo agradecemos e estamos à disposição para qualquer dúvida que surgir.